Bom dia. Hoje vou falar de um tema que é um pouco mais técnico, um pouco mais químico, gosto mais. Ontem falei mais de história e de estilos históricos. E hoje vamos falar de um parâmetro que eu acho que é muito simples no processo cervejeiro, mas muito poderoso também, porque ele ajuda muito a conhecer a qualidade das matérias-primas, mas também a qualidade do processo cervejeiro e ajuda também a entender se o processo, a brasagem, está decorrendo de forma ótima ou não. Eu não me vou apresentar porque já nos conhecemos bem destes 3 dias. Vou passar aqui diretamente e mais ou menos de que vou falar durante esta palestra. É um pouco para introdução, para nos lembrar que é o pH e falaremos muito brevemente do conceito do pH, das vantagens da correção do pH, porque é importante, as consequências de não pensar ou não ajustar o pH ou de decorrer uma abraçagem em valores de pH que não sejam os ótimos. Alguns produtos que nós temos para ajustar o pH. E para a parte final, eu gostaria de falar de algumas perguntas que nós recebemos na Weyermann ligadas ao pH, ou como funciona o malto acidulado, como é produzido, etc, etc. Uma pergunta para vocês. Quem de vocês ou quantos de vocês medem o pH durante a mostura? Ok, muito bem. Quem de vocês mede o pH após da mostura em outra etapa do processo? Fermentação? Todos os dias da fermentação? Menos, ok? Final de fermentação? Cerveja pronta? Ok, muito bem. Porque é importante, eu acho que o pH é a forma mais simples de avaliar a qualidade do processo, e é porque a tendência natural do pH durante o processo cervejeiro é praticamente sempre ir para baixo, sempre ir a valores mais baixos. Podemos ver acá que começamos sempre com vamos dizer assim, água com um pH neutral. Não funciona o pointer assim. Tenho de ter paciência. Nós começamos com uma água que, vamos dizer assim, é neutral, mas já começando o processo de mostura, o pH vai descer. Naturalmente, depois do sparging, dependendo qual é a qualidade da água do sparging, o pH ele pode subir de novo, não? Mas a tendência natural do pH durante o processo cervejeiro é sempre ficar mais baixo até o produto final, que deve ter o pH mais baixo do processo, na teoria. Os problemas começam a acontecer quando o pH sube. Por exemplo, numa cerveja com um pH que ela ficou ao final de fermentação em 4,3 e subiu a 4,5. Se vocês medem o pH ao final de fermentação e depois de uns dias o pH subiu, o que você acha que aconteceu? Isso é normal? Posso ficar tranquilo ou pode ter acontecido alguma coisa negativa que vai ter efeitos na cerveja? Eu vou fazer um spoiler da minha própria palestra, mas uma subida de pH que seja assim, mais alta de 0,1, principalmente de 0,2, isso fala do processo de autólise de levadura. E a autólise de levadura é uma coisa muito ruim para a qualidade da cerveja. Então, medir o pH ajuda muito a entender o que está acontecendo com a minha cerveja. E por isso nós vamos falar hoje do pH. Eu gostaria de começar um pouco com a parte básica de que o pH foi um desenvolvimento, não é um parâmetro químico, não é um composto. Isso foi um desenvolvimento na indústria cervejeira
porque da parte da Carlsberg, porque eles precisavam de ter mais informações sobre a acidez sensorial da cerveja. Mas o conceito de pH, que é muito importante na indústria ou na química, foi desenvolvido pela indústria cervejeira. E ontem que falamos tanto de história, essas são coisas que vocês também têm de conhecer, que a cervejaria na história da humanidade não só ha produzido cervejas para se divertir, para estar com os amigos, com a família, mas também tem aportes muito importantes na parte química, na parte científica. E o pH é um desenvolvimento de uma cervejaria para a indústria em geral. E foi desenvolvido nos laboratórios de Carlsberg. A P significa potência, porque já sabemos que a definição do pH praticamente, que é um logaritmo em base 10, e o H refere-se ao íon hidrogênio, praticamente, não? Mas isso já é conhecido da escola. E esta é, mais que tudo, uma escala. Foi uma escala desenvolvida, então, para definir se uma bebida era ácida ou não. E era uma escala muito simples, vai de 0 a 14, e praticamente com soluções de pH inferiores a 7 vão a ser ácidas, como aquelas que temos aqui. Não? Uma água de bateria, limão, ácidos do estômago, o ácido acético, o tomate também, o café é ácido. E a neutralidade praticamente vai ser da água, também a leite normalmente deveria estar muito perto da neutralidade. E todas aquelas soluções com um pH em cima de 7, e elas vão ser alcalinas ou básicas, não? Como o sabonete ou a soda que usamos para as limpezas. Então, a definição do pH que eles desenvolveram nessa época foi o algoritmo negativo da concentração de íons hidrogênio em uma solução, em um líquido. Agora, por que temos, ou quais são as vantagens de corrigir o pH durante o processo cervejeiro? Há 2 pontos principais onde nós temos de corrigir o pH. Estamos falando principalmente de lagers e de pale ales, como os estilos mais produzidos, mas elas ajudam, ou vamos a falar na mostura primeiramente, vamos a ter um menor tempo de processo porque melhora em geral a atividade enzimática. Nós temos algumas enzimas com ótimos de pH que trabalham melhor a pH mais baixos. Já vamos a ver quais são elas. Os tempos de processo vão ser menores, necessários para extrair os componentes do malte. Também economia de custos, porque pode aumentar também o rendimento da malta, não? Pode dissolver e produzir maior quantidade de açúcares fermentáveis. Vou ter menor oxidação por causa da reação de Maillard. E vou ter melhor retenção de espuma porque não quebro tantas proteínas espumantes. Então, o pH, corrigir o pH, mesmo na mostura, ajuda muito já em custos, mas também em parâmetros de qualidade da cerveja fresca, como é a espuma, e também de envelhecimento. E ajustar ou baixar o pH durante a fervura também tem vantagens, que é, por exemplo, maior estabilidade do sabor durante o envelhecimento, menor aumento de cor durante a fervura do mosto. Novamente, a reação de Maillard é uma reação que depende muito de vários parâmetros. Um deles é a temperatura e o outro é o pH. A reação de Maillard decorre mais rapidamente quando o pH é mais alto. Então, se vocês baixam o pH durante a fervura, que é a etapa do processo onde a temperatura é mais alta, vocês vão parar um pouco a intensidade da reação de Maillard. E falando um pouco da reação de Maillard e tudo os maltes melanoidina, a palestra que tivemos ontem, é muito importante parar esta reação, porque nós podemos controlar na malteria a reação de Maillard para ela solo ir pela via de produzir melanoidinas.
mas durante o processo cervejeiro, a reação de Maillard é praticamente incontrolável. Há muita água. Na cevada, durante a maltação, estamos falando de uma reação que está decorrendo praticamente em fase sólida. Mas na cervejaria, as moléculas elas se podem mover livremente, porque o mosto é um líquido e decorre a reação de Maillard não só para produzir melanoidinas, que são compostos, vamos dizer assim, positivos, porque são antioxidantes naturais, mas elas produzem cor. E por isso, pode ser que para uma cerveja New England IPA ou para uma lager clara, isso seja uma desvantagem. Então, e também pela produção de aldeídos Strecker. Esses são compostos que estão ligados ao envelhecimento prematuro da cerveja. Reação de Maillard é uma coisa que a minha recomendação para o processo cervejeiro é parar ela o máximo possível. Naturalmente, ao parar a reação de Maillard, vai ter menos gosto se queimado, porque não se formam tantos compostos de sabor de Maillard. O amargor vai ser mais fino, principalmente em lagers ou em New England IPAs, Juicy IPAs, porque, e vamos ver isso, que uma desvantagem de baixar o pH durante a fervura é que o rendimento de isomerização do lúpulo vai ser mais baixo. Mas os análises sensoriais, os resultados deram que o amargo era mais elegante. E como é todo o processo cervejeiro, se vocês querem melhorar algo, sempre alguma coisa vai empeorar e vocês têm de decidir sempre o que é mais importante para mim, não? Agora, falamos das vantagens de trabalhar em um pH ótimo, de ajustar o pH durante a fervura, a mostura, mas o que aconteceria se eu trabalho em pHs que não são ótimos durante essas etapas de processo? Vamos falar assim o contrário. O valor de pH muito alto durante a mostura. E neste caso, vocês vão ter uma baixa atenuação. Por quê? Porque a beta-amilasa, que é a enzima principal que produz açúcares fermentáveis, ela trabalha melhor a pHs mais baixos. Já vamos ver isso depois. Então, vocês podem esperar que se o pH da mostura é muito alto, vocês vão ter uma atenuação um pouco mais baixa ou não vão atingir o teor alcoólico da cerveja final. Este é uma das estratégias para elaborar cervejas de baixo álcool, teor alcoólico ou sem álcool. Não ajustar o pH durante a mostura para não deixar ou inibir um pouco a atividade da beta-amilasa, que é aquela enzima que produz açúcares fermentáveis. Ao contrário, se vocês ajustam o pH, mas o pH é muito mais baixo, coisa pode acontecer? Em geral, a atividade enzimática vai ser muito boa porque a maioria de enzimas presentes no malte, que nós queremos que elas tenham atividade durante o processo de mostura, todas elas gostam dos pHs mais baixos, mais ácidos. Só uma enzima de interesse para o cervejeiro não gosta dos pHs muito baixos. E isso é praticamente um resultado da natureza. Vocês sabem qual é essa enzima qual das duas amilasas ela prefere um pH mais alto? Alfa-amilasa. Alfa-amilasa tem um ótimo um pouco mais alto e praticamente esta enzima é aquela que não gosta da correção do pH, mas a natureza ajuda muito ao cervejeiro. Por quê? Porque a enzima alfa-amilasa é muito mais ativa que a beta-amilasa, que é um pouco mais, como se diz em português, weak. Como? Ok. Fraca. Ok. Fraca, gosto. Mais fácil para mim. Mas sim, vamos dizer assim, se fosse todo ótimo, produzido ótimo, que a alfa-amilase também tenha um pH ótimo, baixo, estaríamos produzindo praticamente cerveja sempre ultra. Não, então, isto é praticamente um desenvolvimento da natureza para sempre ter corpo numa cerveja. Também a filtração pode ser muito longa, né?
se precisa tempos de sacarificação mais longos, não? E essas são consequências de trabalhar a pHs muito mais baixos. Da parte da fervura, o que acontece se temos, por exemplo, um valor de pH muito alto durante a fervura do mosto? Vamos ter uma qualidade muito baixa, principalmente do sabor da cerveja, e um envelhecimento muito mais rápido da cerveja por causa da reação de Maillard. Lembrem-se, a reação de Maillard gosta de temperaturas altas, pHs altos e também presença de açúcares e aminoácidos. Mientras mais aminoácidos vocês produzirem durante a mostura, vocês vão fazer muito feliz a levadura. Ela gosta muito dos aminoácidos para se reproduzir, mas a frescura da cerveja durante o armazenamento vai ser mais curto e ela vai desenvolver aromas de envelhecimento muito mais rápido, não? E um valor de pH muito baixo na fervura vai ter a consequência negativa de baixar a isomerização do lúpulo. Então, o rendimento do lúpulo vai ser menor e você vai ter de compensar com o extrato CO2 ou com mais lúpulo ao início para uma fervura mais longa, mas eu penso que esse não deveria ser um método de compensação, não? Agregar mais lúpulo é melhor que fervurar por mais tempo, porque mais tempo de fervura, também mais tempo de tratamento térmico para o mosto e depois para a cerveja. Quais são os pontos interessantes para medir o pH? Por isso comecei a palestra perguntando a vocês em que pontos vocês mediam o pH. Mas eu acho que se começa principalmente da água, né? Água cervejeira. Vocês têm de conhecer qual é o pH de vossa água cervejeira. Ao início da mostura, é muito importante também, e o pH vai mudar durante a mostura. Por quê? Porque ao final eu também estou solubilizando fosfatos que vêm do malte. A malte tem uma capacidade buffer também, então o pH pode modificar durante o processo de mostura. Se vocês fazem decocção, por exemplo, o pH também pode baixar. Outros pontos importantes é a água de sparging, também durante o loitering. É uma água que não deve ser alcalina. E vocês têm de controlar o pH também dessa água. Durante a fervura, já falei, não? Ao início, e sempre essa é uma pergunta. Quando se faz a correção do pH durante a fervura? Ao início ou ao final? Depende do estilo de cerveja. Podemos falar disso depois. E ao final da produção do mosto, vocês também precisam de controlar o pH durante a fermentação, ao final. Há muitos pontos para medir o pH que dão informações e também em cerveja fresca e cerveja envelhecida. Seriam interessantes também para conhecer como é o desenvolvimento ou mudança do pH durante o envelhecimento. Medir o pH é uma das medições na cervejaria mais simples e mais rápidas, mas aquela que mais esquecemos. Mas leva quantos minutos medir o pH? Preparar a amostra é muito fácil. Medir alguns segundos, minuto, mas é uma medição que é muito sensível à temperatura, por exemplo, e é muito importante de trabalhar e sempre baixar a temperatura a 20 graus. Por quê? Porque todos os pHímetros se chamam em português, ou pH meters, todos eles estão calibrados a uma temperatura de 20 graus. Todos os laboratórios, nas grandes cervejarias, eles têm de ter uma temperatura de 20 graus, porque todas as medições, extracto vem da medição de densidade, e todas as densidades elas foram medidas sempre a 20 graus, que isso foi praticamente, falando um pouco de história, aquele que desenvolveu o conceito de extracto na cervejaria foi o professor tcheco, professor Balin.
Vocês já ouviram do professor, do científico cervejeiro Balin? E ele foi aquele que desenvolveu a medição de densidade usando açúcar. Ele mediu sempre, adicionava 10 gramos de açúcar, fazia 10% na solução, media a densidade e ele falou, ok, isto é 10% de extracto. Mas ele não fez isso a temperatura de 20 graus. Teve de vir outra pessoa a fazer exatamente todos estes experimentos no laboratório, mas sempre na temperatura de 20 graus. E como se chamou essa escala, então? Depois dessa correção de temperatura? O professor que fez isso foi o professor Plato, e por isso se chama assim. Mas a ideia aqui é falar um pouco de todo este processo de medir o pH deve ser feito a 20 graus. E esta é a parte que leva mais tempo a temperar as mostras, porque durante a mostura, a fervura, tem de esperar um pouco a baixar a temperatura. Há alguns pH meters que já têm uma compensação de temperatura, se a temperatura é mais alta, isso, mas eu não confio tanto nessas correções. Se vocês vão medir o pH em cerveja pronta, também tem de considerar que o CO2 que está na cerveja é um gás ácido e ele vai baixar o pH. Vocês têm de liberar o CO2 primeiramente da cerveja antes de medir o pH. Todos os valores de pH que estão na literatura, eles estão baseados em cervejas não carbonatadas. Se vocês medem o pH da cerveja pronta e ela tem gás, o pH vai ser mais baixo que o líquido próprio, não? Essas também são coisas que vocês têm de considerar. Agora, vamos falar um pouco mais da parte química da água e como funciona praticamente o pH ou de onde vêm os compostos que afetam o pH durante o processo cervejeiro. A água tem sales, não? Sales que estão e tem sales que têm uma parte positiva, uma parte negativa. A parte positiva, eu espero que a tradução em português esteja certa, cátions, e a parte negativa, anions. Os cátions são principalmente daqueles de interesse, há muitos, mas aqueles de interesse que afetam o pH durante o processo são praticamente cálcio e magnésio, e também está a sal presente de sódio. E eles estão normalmente ligados com carbonatos, cloruros e sulfatos. E isto é praticamente aquilo que faz a dureza temporária, que são todos os carbonatos que elas estão ligados a cálcio e magnésio. E esses são praticamente os nossos problemas quando estamos a falar da qualidade de água. Está também a dureza já permanente, que são cálcio e magnésio ligado com cloruros e sulfatos. A soma da dureza temporária e a dureza permanente é aquilo que faz a dureza total da água. E quando já falamos também ou incluímos o sódio, estamos falando já de conteúdo total de sales. Por que é importante fazer esta diferenciação? Porque a dureza temporária é aquela que nós podemos modificar. Quando a dureza já é permanente, já não podemos modificar ela. Então, aqui é onde nós vamos, onde estamos afetando o pH, é quando modificamos praticamente a dureza temporária. E quais são as equações químicas que decorrem durante a mostura? Principalmente aquela de mais importância é quando os íons cálcio, eles reacionam com os fosfatos presentes ou liberados do malte durante a mostura e eles vão formar íons hidrogênio. Neste caso que vai ocorrer, o pH vai diminuir e esta seria praticamente a forma natural que o pH baixa durante o processo da mostura. No mundo ideal, um mundo bonito de fazer cerveja, que não temos praticamente nunca. E o problema é que os carbonatos e bicarbonatos, eles consomem estes íons hidrônio para formar CO2, que se perde, e água, que é neutral. Neste caso,
o problema que temos é que o pH não pode baixar, fica igual, ou inclusive se temos uma água que tem uma alta concentração de carbonatos, o pH pode aumentar. E esse é o principal problema que temos durante a mostura, que a natureza pede a nós, ou as enzimas, elas nos pedem que o pH seja mais baixo, mas os carbonatos elas não ajudam. E por isso os cervejeiros, como os cervejeiros normalmente não gostam de tanta química assim muito aplicada, mas eles queriam desenvolver términos ou parâmetros que sejam muito mais fáceis de seguir, eles deram com um parâmetro, um conceito, vamos falar assim, que se chama alcalinidade residual. E isso é praticamente para caracterizar as qualidades das águas para fazer cerveja. Isso é praticamente um parâmetro desenvolvido também para a cervejaria. E a alcalinidade residual é praticamente, combina em um único termo os níveis relativos dos dois determinantes-chave do pH na água, que são a alcalinidade total de bicarbonatos menos o nível de dureza associado a cálcio e magnésio. Não? É interessante que o efeito de cálcio é mais grande do que magnésio, por isso divide só por 3,5, e o magnésio é um pouco mais fraco na compensação dos bicarbonatos, por isso ele vem dividido entre 7. Porque o cálcio é o íon mais importante que compensa o que forma os íons de hidrogênio. E com este conceito temos que para a água destilada vai ter 0 de alcalinidade residual. Não sei quais são as unidades que vocês trabalham aqui no Brasil para falar de se a água é doce ou a água é dura, mas vocês também trabalham com DH? Não. Essas são as unidades alemãs para a qualidade de água, porque significam Deutsche Härte, dureza alemã. Mas tem dureza francesa, etc., etc. Mas como referência, o água praticamente da República Checa, que fez essa cerveja tanto pálida, tanto palha ou chiara, ela tinha uma alcalinidade residual de 0 praticamente, e incluso negativa. E isso foi aquilo que ajudou a que a cerveja também seja muito mais da cor palha. E por que isto é importante, este conceito? Porque agora podemos falar de diferentes alcalinidades residuais necessárias para produzir diferentes estilos de cerveja. E podemos ver que os estilos aqui estão organizados praticamente por cor. Uma German Pils, Premium Lager, uma Helles, todos estes tipos de cervejas que são muito claras, elas vão precisar alcalinidades residuais negativas até 0, muito baixas, mas cervejas que sejam mais escuras ou com mais cor, elas aceitam também águas que sejam um pouco mais duras. E depende da água que vocês estão a usar para o processo cervejeiro, vocês podem tentar de uma água que vocês tenham aqui, de baixar a alcalinidade residual para ter uma água que seja um pouco mais doce, para uma produção de uma lager, de uma Helles. Interessantemente, podemos usar águas que sejam mais duras ou mais alcalinas, quando a cor vai ser mais alta na cerveja final ou o amargor aumenta, porque também águas que sejam um pouco mais alcalinas ajudam um pouco a balançar o amargor da cerveja. Agora, o que podemos fazer nós, qual é a estratégia normalmente que usamos durante a mostura para compensar águas que são um pouco mais alcalinas ou ajustar o pH ao ótimo, vai ser principalmente adicionar algum ácido. Não? Nós, na Alemanha, não podemos usar nenhum ácido produzido de forma industrial ou quimicamente, só podemos usar um ácido que seja orgânico produzido com matérias-primas durante o processo cervejeiro. Por exemplo, o ácido láctico, porque ele vem produzido por bactérias que se encontram na cevada e no malte.
e se essas bactérias elas produzem um ácido láctico natural, então estamos dentro da lei de pureza e podemos então ajustar o pH. E isso é aquilo que nós vamos a fazer com o ácido láctico, que ele tem duas formas de ajustar o pH, que são muito interessantes. A primeira delas é praticamente que ela pode liberar o hidrogênio e fica como um anião de lactato, mas ela pode liberar hidrogênio e ajudar a baixar o pH. O outro efeito que o ácido láctico tem é que o ácido láctico pode também reaccionar com os íons carbonato e bicarbonato e não deixar eles consumir os íons hidrogênio que estão presentes durante a mistura. Como se faz isso? Aqui está a molécula de ácido láctico e ela vai reaccionar com os carbonatos de cálcio para formar um composto relativamente solúvel na água, mas vai formar água e CO2. Neste caso, os íons e carbonatos eles já não podem reaccionar mais com os hidrogênio porque já foram convertidos em gás e em água. E esta a grande vantagem de usar ácido láctico durante o processo cervejeiro é que esta molécula que temos aqui, ela pode liberar ainda o cálcio para ele reaccionar durante o processo cervejeiro. Já sabemos que o cálcio é o íon praticamente mais importante durante o processo cervejeiro, porque não só ajuda a baixar o pH, mas também ajuda em outros processos, também na levadura, a precipitar ou a coagular a levadura ao final da fermentação. E cálcio sempre é um íon que nós queremos ter durante o nosso processo cervejeiro. Então, adicionar o ácido láctico é uma estratégia interessante e de forma também natural de ter dois efeitos, aportar íons de hidrogênio e também de abaixar o pH, mantendo o conteúdo de cálcio disponível para o processo cervejeiro. E era isso que falava, que agora estes cálcios eles estão disponíveis para reacionar com os fosfatos presentes de malte e produzir ainda mais íons de hidrogênio. Ok, já passamos a parte da química, que às vezes é um pouco pesada, mas falando um pouco da prática, quais são os pH óptimos para cada uma das etapas do processo, onde o pH tem uma influência importante. Naturalmente, durante a mistura, vamos a ter um pH natural, se só falamos de misturar com água cervejeira, e com os maltes vamos ter um pH normalmente entre 5,5 e 5,8. Isto depende muito dos tipos de maltes usados, do extracto original, etc, etc. Isto é uma forma geral, mas eu recomendo, e também são os valores que eu vi mais, entre 5,2 e 5,5. São os valores mais comuns encontrados e também recomendados para ter o ótimo durante o processo cervejeiro. E quando estamos falando já na fervura, vamos a ter pHs de 5,3 até 5,7, porque já falamos que fazendo um sparging, a água ou o pH da água de sparging pode afetar também o pH do mosto. E aqui a recomendação é baixar o pH entre 5,5 e 5,3. Estes são praticamente os dois pontos mais importantes para ajustar o pH. Alguns cervejeiros, principalmente homebrewers, eles perguntam que se podem usar o malte acidulado para ajustar o pH na fervura, e a resposta naturalmente é não. Não se pode usar malte porque já o processo de loitering, de filtração de mosto já decorreu e não se pode usar malte para... Mas tem de ser um produto líquido. No caso da Alemanha, nós usamos praticamente um kettle souring concentrado. Temos de fazer um mosto, esse mosto leva lactobacilos, esses lactobacilos produzem ácido láctico, depois concentramos e esse é o extrato que podemos usar durante a fervura para baixar o pH e não estar dentro da lei de pureza alemã.
E o 5.3 vem principalmente, este rango de pH, vem porque o ponto isoelétrico das proteínas normalmente está ao redor de 5.3, mais ou menos. E é o ponto onde elas são eletricamente neutrais e podem, então, reaccionar com elas, formar coágulos, precipitar, etc. Na mostura, de onde vem esse target do pH, é porque nós temos diferentes grupos de enzimas que elas vão trabalhar em diferentes rangos do pH e nós queremos o pH natural da mostura vai ficar mais ou menos nesta parte, por cima de 5,5, 5,6 e nós temos aqui que a beta-amilasa, ela prefere pHs um pouco mais baixos, e aqui está a alfa-amilasa, ela prefere um pouco mais altos. E algumas outras enzimas, como as beta-glucanases, elas também preferem pHs um pouco mais ácidos. Então, aqui estamos a falar que o target deveria estar entre 5,1 e 5,5, segundo esta gráfica. Eu acho que 5,1 é muito baixo. Mas eu falei já com muitos cervejeiros e eles dizem que eles trabalham a 5.1, 5.2 e dá tudo certo. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acredito também na experiência dos cervejeiros. Mas, para mim, 5.1 é muito baixo. Eu prefiro um pH na mostura de 5.4, 5.5, para mim é praticamente o ideal. Esta são uma tabela das enzimas presentes no malte. Vamos dizer assim, não todas são de interesse, mas aquelas que estão em azul são aquelas que nós queremos promover. Por exemplo, a alfa-amilase, vocês podem ver aqui que o pH ótimo é entre 5,6 e 5,8, é muito alto. Mas a beta-amilase, ela prefere pHs um pouco mais baixos. E falando de 5,5, 5,4, estamos praticamente que no ótimo da beta-amilase. As glucanases, elas também têm pHs que são mais ácidos, então ajustar o pH da mostura ajuda, mas há também algumas coisas que ajudam muito quando ajustamos o pH a valores mais ácidos, que são, nós vamos também a inibir a atividade de enzimas como a lipase, lipoxigenase, polifenol oxidase. Elas têm ótimos, que são muito mais neutrais ou mais altos, e vamos a inibir praticamente a ação destas enzimas que não queremos que elas trabalhem durante o nosso processo, porque não, elas oxidam polifenóis, formam hidroperóxidos de ácidos graxos, e todas elas estão relacionadas, por exemplo, com a produção de trans-2 nonenal, não? Que é aquele composto que dá envelhecimento da cerveja cartão molhado. Então, baixar o pH praticamente que ajuda a todas as enzimas que queremos que elas trabalhem, mas não a alfa-amilase, e também inibe a ação de enzimas que não queremos que trabalhem. Praticamente que essa é a mensagem. Da Weyermann, como já falei, nós temos um malto que produzimos neste sentido, que seja conforme a lei de pureza alemã. E se chama malto ácido, e vocês podem ver aqui a roda de aroma, que tem uma intensidade muito alta de ácido, porque o ácido é praticamente formado dentro e na superfície do malte. Mais ou menos, ela tem 4% de ácido láctico, forma natural. Se usa de entre 1 a 5%. Se vão produzir cervejas que sejam sour, se pode usar até 10%, e a regra prática do uso é 1% de malte para reduzir o pH em aproximadamente 0,1 unidades de pH. Isso é mais ou menos, porque depende muito da qualidade da água, dos maltes usados, etc., etc. Mas 1% ajuda a reduzir 0,1 unidades do pH. Como nós produzimos este malte? Praticamente que começamos o processo igual.
de maceração do malto é um malto praticamente Pils, um malto claro. E aquilo que fazemos no laboratório é um starter de lactobacilos homofermentativos. Esta é a parte mais importante, porque nós não queremos a formação de ácido acético ou outros ácidos que eles têm sabores muito fortes. O ácido láctico é um ácido que tem relativamente um sabor cítrico em altas concentrações, e o lactobacillus que nós utilizamos é aquele que só produz ácido láctico. E isto se faz de forma controlada no laboratório em mosto cerveceiro, e durante a germinação esse starter vem praticamente usado sobre o malte, não? Neste caso, é muito importante trabalhar com uma atmosfera rica em CO2, porque os lactobacilos eles são micro-organismos anaeróbicos. Eles precisam baixas concentrações de oxigênio para produzir o ácido láctico. Então, é um processo de germinação um pouco particular, mas depois vem a secagem na estufa e depois o uso dentro da cervejaria. Mas o processo é praticamente igual que o processo de maltação, só que vamos a ter uma etapa durante a germinação onde deixamos os lactobacilos eles crescer e produzir o ácido láctico. Agora que vocês já são uns expertos em toda a parte química do pH, dos ácidos, etc., etc., eu vou compartilhar aqui com vocês algumas perguntas que nós recebemos de cervejeiros em quanto reguarda o malte, ácido ou a parte do pH. Uma pergunta que sempre se faz: é igual usar ácido lático natural ou malte acidulado, ou qualquer ácido tem o mesmo efeito? Porque na parte química já vimos que usar um ácido é praticamente neutralizar os carbonatos e baixar ou reduzir o pH. Mas há alguma diferença usando o ácido lático natural ou não? Alguns estudos feitos na Alemanha que usando ácido lático natural, seja de forma extracto líquido ou seja de forma malto acidulado, tende a produzir cervejas mais claras e um sabor mais suave. Se pensa que isso vem porque o ácido lático que se usa na Alemanha através do malto, ele não vem sozinho como ácido lático, mas também vem com outros componentes presentes do malte, que são extractos, enzimas, mas também alguns outros compostos que são produzidos durante esta fermentação láctica, não? Então, isso ajuda também a parte sensorial. E outro resultado interessante é que a cerveja tem uma maior estabilidade da espuma, que a espuma melhorou em comparação com cervejas que foram produzidas com ácido lático sintético. Então, a resposta aqui é que estes estudos feitos na Alemanha falam de que é melhor usar ácido lático de forma natural por todos os componentes que acompanham praticamente esse ácido lático, que não é um ácido puro, sintético. Outra coisa que sempre perguntam: estas bactérias, elas estão ainda no malte ou no extracto líquido? E elas podem me contaminar a minha cervejaria ou o meu produto, etc. Elas podem crescer ainda? E a resposta é não, porque primeiramente o malte vem tratado termicamente durante a secagem, não? E estes lactobacilos eles são muito fracos e eles morrem a temperaturas por cima de 50 graus, que são temperaturas ainda muito baixas para a secagem do malte. Então, eles morrem durante o processo da secagem. Como extra segurança para vocês, estas cepas de lactobacilos, elas não podem crescer no mosto lupulado. Já com 1 miligramo por litro ou 1 IBU, elas não podem crescer. E esse é o efeito bacteriostático que se fala do lúpulo, que o lúpulo ajuda a prevenir ou a reduzir a reprodução de alguns tipos de bactérias, como os lactobacilos. É o poder bacteriostático do lúpulo.
E, naturalmente, as células não podem crescer na cerveja. Outra pergunta, existe um limite inferior para o pH na mostura? E que pode acontecer com valores de pH de mais muito baixos? Um limite inferior, é difícil de falar de um limite inferior, mas eu trouxe esta gráfica para tentar de responder esta pergunta. Vocês podem ver aqui, nesta gráfica, vamos para trás para descrever um pouco melhor esta gráfica. Aqui na parte vermelha está a atenuação, o grau de fermentação final do mosto produzido numa brasagem, né? E vocês podem ver aqui a curva, que ela aumenta e depois baixa. Então, esta seria praticamente que a ação da enzima beta-amilasa, né? A atividade da beta. Na outra parte, em azul, temos a curva de tempo de sacarificação. E este tempo de sacarificação é principalmente dependente da ação ou de atividade de alfa-amilase. Então, o pH, ou aquilo que vocês têm de decidir, que quero fazer na minha produção, na minha mostura. Eu quero ajustar o pH para ajudar a beta e ter uma atenuação alta, ou quero uma sacarificação mais rápida, ou quero todas as coisas, todas as duas. Aqui está o rango de pH ótimo para a alfa-amilasa, e esse seria o rango do pH ótimo para a beta-amilase. Limite inferior, em teoria, e isto era aquilo que eu falava de cervejeiros, que em alguns casos eles fazem ou reduzem o pH 5.1, 5.2. Vocês podem ver aqui que também há uma inibição tão grande da alfa-amilase que também a atenuação não vai ser alta, porque a alfa-amilasa é aquela que prepara o trabalho da beta. Elas dois necessitam trabalhar juntas. E o pH mais ou menos de 5.4 a 5.5 produz uma fermentação muito alta, quando estamos a falar do rendimento do malte, formação de álcool, etc. Praticamente que com 5.4 a 5.5 eu vou ter aqui o máximo de produção de açúcares fermentáveis e também um mínimo no tempo de sacarificação. Quando o pH é muito alto, porque eu não faço nenhum ajustamento do pH, pode ter uma atividade, uma sacarificação muito alta, como se vê aqui na curva azul, mas o grau de fermentação final pode ser muito baixo, então ou devo usar mais malte ou vou ter um teor alcoólico muito baixo na minha cerveja. E aqui, praticamente, que com esta gráfica, vocês podem tentar de ajustar o pH a um ótimo que seja, para mim, 5.4, 5.5 seria o ótimo para ter uma sacarificação, um processo de mostura muito rápido e também uma atenuação que seja o máximo possível. Outra pergunta, normalmente, isto é principalmente para os maltes base, que por que o pH do análise do malte é tão alto comparado com o pH durante a mostura? Normalmente, o pH do laboratório está entre 5,6 a 6. Esse vai ser o pH do malto tipo Pils. Mas este pH é muito alto para aquilo que já vimos aqui, o ótimo da alfa, o ótimo da beta. Por que isso assim? A resposta é que durante o processo de análise do maltes do laboratório sempre se usa água destilada. E já vimos que a água destilada é praticamente livre de minerais e de sales e não tem cálcio, não tem magnésio. E além disso, a concentração usada no laboratório para analisar o malte usa muito mais água que o processo cervejeiro. Mais ou menos o plato do mosto que se usa no laboratório para o análise dos maltes tem um plato de 8,6 plato. E nós, durante o nosso processo na mostura, temos praticamente muito mais que isso, às vezes o dobro. Então não se pode comparar o análise ou o pH do análise do malte com aquele que vocês vão ver durante o processo com um ótimo das enzimas. É praticamente trabalhar com referências de literatura. Mas uma coisa que vocês se têm de saber
é que o pH vai ser diferente para maltes claros e para maltes escuros e para maltes especiais. E isso vai ser a próxima pergunta, eu acho, sim, exatamente, que se o pH do mosto é afetado pelo uso de maltes especiais ou não. E a resposta é sim. Já ontem falamos um pouco das melanoidinas que são formadas durante a produção do malte melanoidina, mas também as melanoidinas formam-se durante a produção de alguns maltes caramelizados, não? Porque, ao final, é um processo natural, um processo químico que se dá, ou bioquímico, que é a reação de aminoácidos com açúcares simples. E sim, vocês podem ver aqui que, usando alguns maltes especiais, vocês vão ter pHs mais baixos. Isto seria, por exemplo, uma Cara Munich com 90 EBC, vai ter um pH de laboratório, não? Sabemos que o malte base mais ou menos está entre 5,8 e 6. Isso seria um malte claro. E estes maltes, conforme a cor vai ser mais alta, Cara Bohemian, por exemplo, com 200 EBC, vai ter um pH de 5,2. E um Roasted Barley Malt, um Carafa, que seja já muito torrado, e ele vai ter o pH menor. Eu acho que isto era já conhecido quando se faziam cervejas escuras na Alemanha ou na Europa, que eles trabalhavam. Munique tem uma água muito dura, não? Mas eles sempre faziam lagers escuras. E eu acho que eles não ajustavam ou reduziam muito o pH, porque já trabalhando com maltes que eram escuros, eles conseguiam uma mistura mais perto do ótimo das enzimas. E por isso eles não pensavam tanto no tratamento da água, porque já naturalmente conseguiam um pH que seja praticamente perto do ótimo, porque os maltes mais escuros normalmente têm maior quantidade de melanoidina ou compostos que baixam o pH. Isso foi também a natureza ajudando a humanidade a produzir cervejas boas, mesmo sem saber todos estes efeitos. Outra pergunta que normalmente se faz: existe alguma relação entre o pH da mostura, tradução errada, pH da mostura e o pH do mosto? Mas aqui está certo, não? O pH do mash e o pH do mosto. Isso também é interessante saber, que abaixar ou reduzir o pH da mostura ajuda também a ter pHs que sejam mais baixos durante a fervura, e depois ter um pH que seja mais baixo para iniciar o processo de fermentação. Não sei se trouxe outra pergunta relacionada. Ah, sim. Então, começar a reduzir o pH próprio, mesmo desde o início do processo da abrasagem, ajuda também já a trabalhar em pHs que sejam um pouco mais ácidos durante todo o processo. Mas sim, vocês podem ver que trabalhamos em rangos de até 5% mais ou menos. Mas depois nós falamos disso. E, finalmente, o pH do mosto tem alguma influência na fermentação. Aqui estou a falar do mosto após da fervura, se tem alguma influência na fermentação, na vitalidade da levadura. E sim, principalmente com pHs que sejam mais baixos, é melhor para a levadura começar a fermentação. O valor ideal, segundo a literatura, deve ser mais ou menos de 5,2 para começar a fermentação. Isso está baseado em produção de lagers, não? Mas isso seria uma recomendação que eu faço para vocês: medir o pH do início da fermentação antes de dosar a levadura, e deve ter um valor de 5,2, seria o ótimo para ela começar a fermentação. Também porque quanto menor o pH do mosto, maior vai ser a segurança microbiológica para outros micro-organismos não crescerem no mosto ou durante a fermentação. E também porque há estudos que dizem que o pH do mosto ou da fervura, ao final da fervura, está 100% ligado com o pH final da cerveja. E isso também é uma forma de modificar o pH final da cerveja, começando já com pHs mais baixos ou mais ótimos, mesmo do início da fermentação.
E algumas referências de pH de tipos de cervejas. Vocês podem ver que uma Berliner Weisse, que vai ser uma cerveja ácida, está entre 3,20 e 3,40, que já são pHs muito, muito baixos, sensorialmente falando. Uma Bavarian Hefeweizen tem pHs de 4,1 a 4,4, uma Kölsch de 4,15 a 4,40, Czech Pilsner de 4,50 a 4,80, para mim uma loucura, mas é assim. Mas aquilo que eu queria falar para vocês, que é importante medir o pH também no produto final, porque parte das características sensoriais e do estilo, da categorização do estilo de cerveja final. Já para finalizar, resumindo, eu tenho uma regra geral, que seria usar de 1 a 4% de malte acidulado na mistura. Para qualquer tipo de cerveja, dá certeza de aproveitar, atingir o pH ótimo das enzimas, de ter todas as vantagens de usar malte acidulado com ácido lático e ajuda também com o amargor, ajuda com a estabilidade da espuma, todo este tipo de vantagens. E eu adicionaria esta regra geral é medir o pH durante todo o processo cervejeiro. Ajuda muito a decidir se a abraçagem está decorrendo de forma ótima ou não. E isso é todo, amigos. A minha pergunta é se na ausência do ácido lático eu poderia usar um ácido cítrico para corrigir o pH? Sim, só que tens de pensar na parte sensorial. Há muitos ácidos disponíveis, alguns com vantagens e desvantagens. Por exemplo, o ácido cítrico vai ter uma parte sensorial e ele também tem uma estabilidade diferente enquanto reguarda o armazenamento. Ácido fosfórico é muito usado também, só que ele não deixa o cálcio disponível para o processo. Então você tem de compensar o cálcio durante o processo, porque é um íon muito importante. Ao final, todos os ácidos na parte química, eles vão fazer a função de neutralizar os carbonatos e bicarbonatos, mas eu recomendo de fazer testes sensoriais também. E, sobretudo, pensar, depende da dureza de água, que você tem de usar mais ácido. Quando as dosificações são muito altas, elas podem ter um efeito sensorial também na cerveja. Bom dia. Minha pergunta é em relação ao Sourgood, a dosagem recomendada e caso eu tenha um problema de pH alto no produto acabado ali, pós-fermentação, né? Se eu posso dosar ele também ali para corrigir o pH. Sauergut, obrigado pela pronunciação correta em alemão. Sauergut ou Sauerwort é um produto que se faz praticamente de extracto líquido de malte pils e ele vem feito praticamente similar ao malte ácido com o mesmo lactobacilo, só que a fermentação não é mesmo na superfície do malte, mas da forma líquida. Você pode utilizar ele, mas depende muito da concentração do ácido que você tem aí. Normalmente o Sauergut, que nós produzimos na Alemanha, que infelizmente não está disponível aqui no Brasil, mas é a única forma que nós temos de corrigir ou reduzir o pH durante a mostura. Ele tem mais ou menos 5% do ácido e ele pode ser dosificado na fervura, o início, final, no meio. Muitos cervejeiros que eles querem produzir IPAs, por exemplo, eles querem ter uma isomerização primeiro do lúpulo e, como já eu falei, o pH mais baixo e ele vai reduzir o rendimento de isomerização. Então, muitos cervejeiros, aquilo que eles fazem é corrigir ou reduzir o pH à metade da fervura para assegurar que o lúpulo já isomerizou, grande parte ele isomerizou e depois eles baixam o pH para ter todos os efeitos positivos de coagulação de proteínas, etc, etc. A dosificação depende novamente, vai ser um pouco relacionada à quantidade de malte. Por exemplo, no caso do Sauergut que nós produzimos na Alemanha, são 6 litros por tonelada de malte.
que se tem de usar para baixar ou reduzir o pH em 0,1. Essa regra, mais ou menos geral, de 1% reduz o pH na mostura de 0,1, né, quando se usa malto acidulado. Essa regra existe também para o mosto líquido e são mais ou menos 6 litros por tonelada de malte usado, sempre com referência à quantidade de malte usado. A segunda pergunta foi que se você vê algum problema de pH no produto final, se você pode usar o Sour Good para corrigir ou baixar o pH. Tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira, dificilmente, porque o Sour Good, o extracto líquido, não se pode pensar como uma fermentação alcoólica, como a levadura consumindo todos os açúcares fermentáveis, até ela já não poder fermentar mais porque ficam açúcares mais complexos. Para a produção do Sour Good, que é praticamente um kettle souring, os lactobacilos eles só usam 1,5% plato para produzir o ácido lático e depois o pH abaixa tanto que já inibe a produção de mais ácido lático. Em conclusão, os extractos de ácido lático produzidos com mosto cervejeiro, eles ainda têm muitos açúcares fermentáveis. E esses açúcares fermentáveis podem causar uma fermentação posterior na garrafa ou no fermentador ou no tanque final de cerveja, se entra em contato com levadura, e se é em garrafa pode produzir uma explosão, não? E a outra coisa é perguntar por que subiu o pH no processo final. E isso é o problema maior, porque se foi uma autólise da levadura, vocês veem praticamente que o pH aumentou, mas o problema não é só estes compostos que estão praticamente dentro da célula de levadura, porque nós sabemos que existe um transporte ativo de nutrientes e de compostos entre a levadura e a cerveja ou o mosto, porque elas têm pHs diferentes. Não, o pH dentro da célula de levadura do citoplasma sempre vai ser um pouco mais alto que o meio onde ela está, e isso facilita e permite a transferência de compostos. Quando a levadura está muito estressada, esse pH aumenta, e quando ela autolisa, libera tudo isso, e o pH aumenta por causa desse pH interno da célula. O problema é que quando ocorre esta autólise não é mais que uma produção de enzima proteasa A dentro da célula, que ela quebra a membrana celular da vacuola e depois a membrana celular, e essa enzima, por exemplo, ela quebra proteínas, principalmente proteínas espumantes. Então você vai poder corrigir o pH da cerveja final com um ácido, mas a espuma já morreu e se gera também um sabor na parte sensorial à cebola na cerveja. Então você vai ter de praticamente que resolver outras coisas que não estão já mais ligadas com o pH. O pH é um indicador e por isso eu falo de sempre medir o pH, porque ele ajuda a entender o que está acontecendo no processo cervejeiro. Não é a fonte do problema, só ajuda a te ver coisas está sucedendo com a tua levadura, com a qualidade de tuas maltas, da água, etc. Então, corrigir o pH te vai dar um valor enorme do pH, mas todos os outros efeitos elas ficam aí. Por exemplo, para inativar esta enzima proteinasa A, se me lembro bem, se precisam 70 unidades de pasteurização. E quem vai pasteurizar com 70 unidades a sua cerveja vai ter outro problema maior, que tratamento térmico, e a cerveja ao final não vai poder ser bebida. Então, espero que consegui responder às tuas perguntas. Com certeza, obrigado. Alguma outra pergunta? Só aqueles que perguntam vão receber bonés da Weyermann hoje. Ficou muito claro para a gente a importância do controle de pH durante todo o processo de produção. Eu queria agora falar depois de envasado. O pH mais baixo, ele impacta significativamente no bom freshness na vida de prateleira? Se compreendi bem a pergunta, você fala que o pH mais baixo,
ajuda também a frescura da cerveja? Isso, pós-envasado, assim, Sim. na vida de prateleira. Sim, definitivamente sim, mas recordando e sempre pensando que o pH é um parâmetro de controle e de ajuda, não um parâmetro de ajustar próprio em cerveja final, mas é a consequência de todo aquilo que você fez no processo cervejeiro. Se você atinge o pH característico dessa cerveja, que se é um pouco mais ácido, naturalmente vai ajudar a frescura da cerveja. Mas isso é um indicador de que você fez tudo certo durante o processo de produção dessa cerveja. Como parâmetro sensorial, um pH um pouco mais baixo numa lager ajuda muito a frescura da cerveja e sobretudo em verão, não? Que uma cerveja que seja um pouco mais ácida ajuda também ao drinkability, se ajuda. Boa tarde, Alírio. Obrigado e parabéns pela apresentação. Eu queria saber se vale a pena, se tem algum benefício extra, corrigir o pH na água de Lautering para o resto, né, para chegar na fervura já no ponto certo, ou se é melhor mesmo, não tem nenhum benefício. Na água de Lautering é melhor corrigir na fervura mesmo, que você já tenha lá a tina cheia para ferver. Gosto muito desta pergunta porque neste momento estou fazendo uma pesquisa um pouco para entender isso melhor. Eu tenho falado com muitos cervejeiros que eles adicionam ácido no água de sparging e eu acho que é uma medida muito interessante e positiva porque você vai ter uma lavagem menor das cascas do malte, não, do bagaço. Eu acho que tem sentido, só que a água de sparging ela não tem capacidade buffer. Praticamente devem ser dosificações muito baixas de ácido, porque se torna muito ácida, vocês podem ter um efeito negativo, que é inativar a alfa-amilasa, que ela ainda está ativa durante o processo de loitering. O que acontece? Nós fazemos um mash out a uma temperatura de quanto? Mais ou menos 76, 78. Por que não 80? Por exemplo, um processo de filtração, o principal parâmetro que nós queremos ter mais baixo é a viscosidade. Viscosidade mais baixa, uma filtração mais rápida. E a filtração, a viscosidade vai ser menor enquanto a temperatura seja maior. Mas por que não fazemos então uma filtração do mosto a 80 ou 82 graus? A única razão é que queremos ter ainda uma atividade da alfa-amilase residual, porque se ela consegue alguns amidos que não foram quebrados durante a mostura, ela tem ainda a oportunidade de quebrar eles e que passem como açúcares fermentáveis ou não mais ativos para dar uma prova de iodo ou teste de iodo que seja positivo. Porque esse é o problema principal durante a filtração, que podem passar alguns amidos que eles ficaram sem modificação, elas estão ainda no bagaço, mas pela temperatura eles podem passar ao mosto e já o mosto que era durante a mostura era iodo negativo, pode passar a iodo positivo. Então precisamos da ação da amilase. Se baixamos muito o pH, pode ser que esse efeito já não se dê e você pode ter uma fervura, um mosto que agora é iodo positivo. A minha recomendação prática seria de não ter um pH de água de sparging em cima de 7. Não pode ser alcalino, tem de ser, na minha opinião, entre 6 e 6,5. Seria o ideal. Mas estou agora pesquisando um pouco mais, falando com alguns cervejeiros se de verdade eles veem algumas vantagens ou não, mas eu penso que se traz vantagens de adicionar um pouco de ácido e abaixar um pouco o pH de água de sparging. Ali, boa tarde. Aqui, ó. Minha dúvida é sobre o poder diastático do malte acidificado, se ele se assemelha ao malte base, né, e consequentemente, quando eu for formar o grist, eu diminuo do malte base a proporção que eu estou colocando de malte acidificado. Obrigado. Como já falei ao início, nós usamos um malte tipo Pils, vamos dizer assim, para a produção do malte acidulado. E a cor, porque o problema deste malte, vamos dizer assim, ou o challenge, é que é um malte que já
era secado na estufa e agora temos, para poder inactivar estas bactérias, nós temos de usar um pouco mais tempo prolongado durante a germinação. Praticamente temos uma germinação mais longa e ela produz um pouco mais de aminoácidos. E quando vamos à secagem, temos de inactivar estas bactérias, mas também forma um pouco mais de cor, não? Em conclusão, o poder diastático está presente neste malte e tem um poder diastático, só que não podemos medir ele durante o processo de laboratório, porque não se pode usar 100% de malte acidulado para fazer uma análise praticamente impossível. Se tem de usar muitos baixos porcentagens, mas aquilo que nós vimos quando estamos experimentando quanto deve ser o porcentagem ótimo do uso do malte ácido para maximizar o extracto ou rendimento do malte, e usando 5%, tivemos praticamente que o valor máximo de extracto. E a pergunta é, são próprias enzimas que aportam o malte acidulado que tem poder diastático, mas não sabemos quanto é, porque não se pode medir? Ou é porque com 5% agora temos um pH que seja mais ótimo, mais perto do ótimo das enzimas, e por isso elas conseguiram solubilizar mais açúcares e mais extracto? A pergunta fica um pouco aberta, mas nós fizemos esses experimentos no laboratório e deu que 5% era praticamente o ideal para maximizar a extração de açúcares e de amidos do malte. Mas sim, tem poder enzimático o malte acidulado. Mais uma. Meu Deus. Já não vou precisar mais de água, mas de cerveja. Aqui é uma pergunta. Quem tem um microfone? Mais uma. Por lá, ok. Quero meu boné, hein? Sim, é verdade. Eu tenho duas questões. Tem com relação a sour. A gente pode produzir uma fermentação alcoólica e ácido lático ao mesmo tempo, né, simultânea. E tem o keto sour. Com relação à qualidade sensorial, quando eu mando um mosto já no keto sour com pH baixo, quanto isso influencia na fermentação alcoólica? Qual seria o mais indicado, né, para ter uma qualidade sensorial melhor? O keto sour ou a fermentação ácido-lática simultânea com a alcoólica? Qual seria a mais indicada? Eu acho que esta pergunta é mais para os caras da Lallemand ou de Bio4, fabricantes de levadura, mas eu posso te falar da minha experiência. Nós usamos o nosso Kettle Souring concentrado como base quando vamos produzir uma Berliner Weisse ou vamos fazer uma cerveja ácida, porque as características sensoriais do mosto ácido e do malto ácido são muito cítricas. O ácido lático natural, de verdade, que tem um pouco de abacaxi, pineapple, como se diz em português, sim, abacaxi. Tem características cítricas que sensorialmente, como base para uma cerveja, são ótimas. Nós fazemos assim. Eu sei que Lallemand, se não me lembro mal, eles têm um produto que produz álcool e também ao mesmo tempo ácido lático. Mas ainda não experimentei nenhuma cerveja com este procedimento. Mas seria interessante. Aquilo que eu te posso dizer, que era mais ou menos da pergunta anterior, o Kettle Souring ainda tem açúcares fermentáveis. Então, você precisa praticamente de uma levadura que possa trabalhar a um pH muito mais baixo e usando o sourwort, mas não a 100%. Aquilo que nós fazemos é misturar ele com extractos normais de malte, que são doces, sem acidificação, porque senão o pH vai ser muito baixo e a cerveja não vai ser muito balanceada nesse sentido. A minha recomendação é um pouco alemã, tradicional, é trabalhar com o Kettle Souring ou mosto concentrado e a partir dele adicionar, por exemplo, aquilo que nós fazemos, um pouco de cinnamon para cor, um pouco de outro mosto para dar mais açúcares fermentáveis e balançar um pouco o pH e a acidez, e depois entrar a uma fermentação com uma levadura que seja tolerante ao pH mais baixo. E assim você vai ter uma parte sensorial também que seja acorde à cerveja que você está produzindo. Olá, Alírio, muito obrigado pela palestra. Minha pergunta é a seguinte: a gente trabalha com uma água
bem... É água de chuva, praticamente água de cachoeira. Então, uma água com zero dureza. Quando a gente produz acrylic, por exemplo, o pH fica nesse valor que você deu, 5,5, então ótimo. Aí a gente faz acidificação na panela de fervura. Agora, a gente produz também cervejas escuras, uma Imperial Stout, que tem uma carga de malte torrado muito forte, cevada torrada da Bayerman. E aí o pH logicamente baixa. Então minha pergunta é, você me recomendaria manter a mostura em 5,2, que vai ser mais ou menos o que vai ficar pela carga de maltes torrados, ou aumentar o pH na mostura e depois voltar a baixar na panela de fervura? E o que a gente está fazendo mais ou menos agora. E se for para elevar esse pH, continuamos trabalhando com bicarbonato de sódio, com hidróxido de cálcio, ou tem alguma outra recomendação para essa? Eu ficaria com a última opção, porque sempre a pergunta como subir o pH e depois baixar. Ao final, a água de chuva é interessante porque ela não tem dureza, só que vem normalmente um pouco contaminada do ar, mas quando você fervurar essa água, tudo fica tranquilo. Neste caso, aquilo que você não tem é praticamente capacidade buffer. Eu tentaria de... A gente acrescenta sais. A gente acrescenta as sais. Ok. Então, fazemos todo o tratamento. Isso seria o tratamento, sim. Que é o que a gente faz, mas mesmo Sim. assim a gente faz duas correções na água. Ok. Para a mostura e depois no mash out quando a gente vem com a cevada torrada, que a gente acrescenta no final da mostura. Aí corrigimos de novo. Só que aí o que a gente faz é isso, tipo hidróxido de cálcio, bicarbonato para elevar um pouco, para não deixar ele tão ácido. Não, eu acho que elevar um pouco o pH, como já falei antes, 5,2, 5,1, para mim são pHs muito, muito baixos para uma mostura, para uma atividade. E se você se lembra, a atenuação também baixa muitíssimo neste rango do pH. Eu penso que elevar um pouco o pH, neste caso, ajuda, porque ao final estamos falando de um rango de ótimo. Normalmente, no processo com uma água que tenha dureza, sempre temos de baixar. Mas, no caso de vocês, elevar é necessário. Eu estou de acordo com aquilo que vocês estão a fazer, sempre que na parte sensorial não se veja também uma diferença por presença de muitos minerais, não? Mas acho que essa estratégia que vocês estão a fazer dá certo. E aí voltamos a baixar na panela de fervura para corrigir de novo para achar 5,2. Sim, sim. Tá bom. Muito obrigado a vocês.